Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça. Hoje é dia do radialista, doutor Roberto Liviano. O senhor também se considera um radialista? Eu acho que é muita pretensão minha me considerar radialista. Eu acho que você merece todo o aplauso pelo trabalho que faz, assim como os demais profissionais da comunicação. Eu sou um mero colaborador dos radialistas, né? Então eu aplaudo você e todos os profissionais da comunicação que nos trazem tantas informações relevantes para que nós tenhamos um país mais informado, né? Eu diria que não há democracia sem acesso à informação. Um país sem informação é um país condenado à ignorância, né? Então, eu aplaudo a todos os radialistas pelo seu dia, né? E eu conclamo a eles a continuarem na sua jornada para que nós tenhamos cada vez mais informação e cada vez menos ignorância, para que se solidifique a cada vez mais a cidadania, a informação e, via de consequência, a nossa democracia. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano. Vamos falar então, doutor Roberto Liviano, qual a relação do combate à corrupção dela não avançar no Brasil por culpa dos próprios eleitores? Esse é um problema, na verdade, que se manifesta em diversos momentos, em diversas situações, em diversos pontos. E os retrocessos, hoje em dia, nós vemos sensíveis permanentemente em relação ao combate à corrupção. E essa questão da responsabilidade, do papel dos eleitores é bastante significativo. Nós costumamos chamar a atenção sempre nessa discussão nossa de toda terça-feira para a responsabilidade daqueles que foram eleitos, mas nós precisamos sempre chamar a atenção e grifar o papel, a responsabilidade dos próprios eleitores, né? Nós estamos agora, por exemplo, uma situação muito séria, muito grave que nós estamos vivendo em relação ao novo Código Eleitoral. Essa é uma situação gravíssima, seríssima, porque quando se fala em Código Eleitoral, para que todo mundo fique na mesma página, o nome às vezes parece técnico demais, parece algo etéreo, distante da nossa realidade, mas Código Eleitoral significa a definição das regras do jogo político, né? Um novo Código Eleitoral significa definir como serão estabelecidas as regras das próximas eleições, como serão definidas as regras políticas, as regras das escolhas, digamos, as regras das regras, não é? E a verdade é que isso precisa ser muito bem debatido, isso precisa ser feito de uma maneira criteriosa, não é? E não foi feito dessa maneira, infelizmente. Tudo foi feito na correria, em grupo pequeno, e o novo Código Eleitoral, nesta correria, num estilo de boiada, como a gente já andou falando por aqui, foi aprovado na Câmara
de uma maneira bastante questionável, né? E agora isso vai para o Senado, né? E no Senado, essa questão, ela passa por uma rediscussão, né? A proposta na Câmara foi aprovada por 378 votos a 80. E o que aconteceu lá? Reduz-se a transparência no processo eleitoral, dificulta-se a fiscalização e condenação de políticos e partidos, são reduzidas as penas, inclusive as penas de multa, as penas pecuniárias, né? E é uma atitude no Congresso que não é nova, né? Existe um forte instinto de autopreservação por parte daqueles que já enfrentam processos de corrupção ou correm o risco de ser processados, né? Agora, esses políticos que fizeram esta lei na Câmara, como foram escolhidos, né? De onde vieram, né? Eles não foram colocados na Câmara por atos que vêm de Marte, de Júpiter ou de Saturno, né? Eles ali estão por decisões emanadas dos eleitores, né? E se de um lado existem armadilhas eu digo no sentido de que estas situações elas acabam acontecendo por falhas nas regras do jogo, que aliás elas são rediscutidas através desta forma toda que eu estou enfatizando, mas também os próprios eleitores poderiam fazer a sua parte de uma maneira diferente. Existe um grau importante de consciência por parte dos eleitores em relação a isso. Eu conheço alguns políticos, não é um, mais de um, e bem intencionados, corretos, íntegros, que já me relataram que na corrida pelo voto, eles vão às comunidades, fazem reuniões, e eles me disseram, eu vou me reunir com as pessoas na comunidade, faço a minha pregação, digo quais são os meus valores, os meus objetivos, quais são as minhas buscas, os meus nortes, e ao final dessa apresentação, chega um eleitor e me diz, gostei da sua exposição e eu estou até inclinado a entregar o voto a você, a votar em você. O que você me dá para isso? O que eu ganho em troca por votar em você? Não é? Eu já ouvi esse relato de mais de um político. Não é? E numa situação como essa, isto fica bastante difícil, porque você vê uma raiz ruim em relação ao exercício político do voto. É uma situação em que nós vemos o quanto a responsabilidade do próprio eleitor ela está relacionada a esse estado de coisas. Ela é o reflexo deles mesmos. Né? Então, é necessário que nós tenhamos clareza em relação a isso. Você veja, Sérgio, ouvintes que acompanham a Rádio Justiça, ontem, exatamente ontem, nós completamos 20 anos da celebração do Pacto dos Governos Abertos. Não é? Há 20 anos, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Indonésia, México, celebraram o Pacto dos Governos Abertos. O Brasil cumpriu a sua parte em relação a ser um polo difusor da transparência, do acesso às informações, do empoderamento do cidadão,
governo que empodera o cidadão? Infelizmente não. O balanço é desastroso, né? Quando se fala nos requisitos para ser um país membro do pacto, primeiro é orçamento aberto e público. E o que o Brasil mostra ao mundo? Orçamento secreto? É assim que nós nos apresentamos como país ícone do Pacto dos Governos Abertos, né? Quando se diz que ser um requisito para integrar este requisito, um ícone do Pacto é empoderar os cidadãos, o que o Brasil apresenta em relação a isso? O esmagamento da lei da ficha limpa, em que ele é proveniente de um projeto de iniciativa popular? É assim que nós empoderamos os nossos cidadãos, desprezando um projeto que se originou da iniciativa popular? Ou o projeto que muda a lei de improbidade, em que na Câmara a urgência de votação foi aprovada em 8 minutos, sem que o substitutivo tenha passado por sequer uma audiência pública, e agora no Senado, o relatório do senhor senador escolhido na CCJ foi apresentado em 24 horas, sem sequer uma audiência pública tenha sido marcada uma audiência pública para ouvir a sociedade civil. É esse o padrão de diálogo com a sociedade civil que o Brasil pratica como ícone do governo aberto, que o Brasil se comprometeu perante o mundo 10 anos atrás. Ontem se completaram 10 anos da fundação do Pacto dos Governos Abertos. Brasil, ao lado dos Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, se comprometeu perante o mundo em ser referência internacional nestes valores. Qual é o saldo? Desastroso. O Brasil não cumpriu a sua palavra, a palavra dada perante as demais nações do planeta em relação aos compromissos para ser referência mundial neste quesito. É zero. Zero. Aliás, tem sido motivo de vergonha internacional. Na ONU, né, o nosso mandatário é o único que não é o vacinado, né? 20 é o único que não tomou a vacina, né? O Brasil tem se notabilizado por essas situações que, infelizmente, o Brasil vem se destacando por estes exemplos. A transparência brasileira, qual é o nosso destaque? O apagão de dados da pandemia? Esse é o nosso legado para o mundo? Ou a decisão de não permitir à sociedade o acesso aos pareceres ministeriais em relação a projetos de lei, para permitir à sociedade saber como os ministérios veem os novos projetos? Ou a medida provisória 924, que veda o acesso dos dados para a sociedade poder conhecer as informações em relação à saúde? Ou a dificuldade de acesso a informações sobre gastos extraordinários em tempos da pandemia, que obrigou a organização da sociedade civil a exigir, através de observatórios, através de organizações como Open Knowledge, Transparência Internacional Brasil, a pressionar as pessoas jurídicas de direito público a nível federal, a nível estadual, a exigir os sites exigidos por lei. Só assim a transparência foi efetivamente exibida. É esse o cumprimento dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu em 20 de setembro de 2011, quando se celebrou o Pacto dos Governos Abertos perante o mundo? Infelizmente,
infelizmente, é zero o cumprimento do papel do Brasil. Sim. Enquanto há bons exemplos nos outros países, inclusive fundadores como o México, na área da educação, e na Costa Rica, que populações indígenas que eram marginalizadas, subrepresentadas, em que houve um resgate dessa subrepresentação. No Canadá, em que as entidades filantrópicas têm 100% da publicização das informações, infelizmente, os exemplos brasileiros, eles vão na contramão da transparência, da publicização, do empoderamento da cidadania, da abertura dos dados orçamentários. Então, infelizmente, nós precisamos mudar o curso das coisas se nós queremos efetivamente o acesso às informações, a transparência, a abertura de dados, porque as coisas caminham muito mal por aqui. Nos 10 anos da fundação do Pacto dos Governos Abertos, não há fatos a comemorar por aqui. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima semana. Um abraço. Estar com vocês e celebrar o Dia do Radialista, para mim, é sempre uma alegria, é sempre uma honra. Um forte abraço a você, Sérgio, e aos internautas e pessoas que acompanham a Rádio Justiça.